Oi, pessoal, tudo bom? Uma questão, uma lição. O assunto de agora é importantíssimo. Vem-se embora comigo, tu vai adorar. Olha, pessoal, o assunto que a gente vai trabalhar é ponto de ebulição na isomeria cis-trans, ácido maleico e ácido fumárico e seus pontos de ebulição. Olha que interessante. Lembra, pessoal, isomeria geométrica é quando eu tenho na cadeia aberta dupla ligação entre carbonos e os ligantes da dupla, não é? São diferentes entre si. Quando os ligantes iguais estão do mesmo lado, eu digo que é um isômero cis. Quando os ligantes iguais estão em lados opostos, eu digo que é um isômero trans. Então, olha aqui, ó, cis quando os ligantes estão do mesmo lado. Trans, quando os ligantes iguais estão em lados opostos. Fundamental lembrar, tá, pessoal? Jamais você vai poder ter isso aqui, ó. Aí não tem isomeria cis-trans, tá bom? Por que, Guga? Porque para ter isomeria cis-trans, os ligantes de cada carbono devem ser diferentes entre si. Aí sim, tá legal? Eu tenho a isomeria cis-trans. E olha que interessante. Eles são isômeros, logo tem a mesma fórmula molecular, logo tem a mesma massa molar. Mas tudo é diferente quando se parte para as propriedades físicas, por exemplo, ponto de efusão, ponto de ebulição, densidade. E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês um caso especial do ácido maleico e do ácido fumárico. O ácido maleico, ele é a estrutura cis. Lembra o que é cis? Quando os ligantes iguais estão do mesmo lado. O ácido fumárico, ele é trans, porque olha, aqui eu tenho a dupla, tá vendo? E os ligantes iguais estão em lados opostos. Então, pessoal, o ácido fumárico é trans. E aí eu queria falar de algo que é muito importante. Se eu chegasse para você e colocasse aqui, olha, esse composto aqui, que é um isômero, o quê? Os iguais estão do mesmo lado. É o isômero cis. Como ele é um isômero cis, olha que coisa importante, pessoal. Como ele é um isômero cis, esse vetor não anula o do hidrogênio, porque cloro não tem a mesma eletronegatividade do hidrogênio. Como eles não se anulam, a molécula cis, ela tem momento de polo, polaridade da molécula diferente de zero. Então, eu tenho uma molécula polar. E daí, Guga? E daí que moléculas polares são unidas por um tipo de interação chamado de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. E você vai entender onde eu quero chegar. Imagine agora que eu coloco o isômero desse composto. Só que esse isômero agora vai ser o isômero exatamente o isômero trans. Olha aí, os ligantes iguais estão em lados opostos. Então, quando eu venho para cá no meu isômero trans, aí eu digo, olha, esse carbono, ele tem uma dupla, a hibridação dele é sp2, então ele é plano, não é? Esse vetor anula esse vetor anula esse, eles são iguais. Então, a molécula tem um momento de polo, μ, vetor momento de polo igual a zero, e eu estou perante uma molécula o quê? Uma molécula apolar. Se a molécula é apolar, ela se une por dipolo induzido, também chamada de força de Van der Waals. Sim, Guga. E daí? Pessoal, a dipolo-dipolo é uma ligação, uma interação mais forte do que a força de Van der Waals. Então, eu posso deduzir para você imediatamente que o ponto de ebulição do cis é maior do que o ponto de ebulição do trans, porque na isomeria geométrica, o cis ele é polar. Se ele é polar, a ligação dele é dipolo-dipolo.
que é uma ligação mais forte do que o trans, que é apolar, unido por Van der Waals. Ótimo, maravilhoso, você não tem dúvidas. Tem até aula sobre isso no canal. Quando eu chego no maleico, o maleico é cis. Aí você diz, Guga, então ele tem maior ponto de ebulição. Não. Quem tem maior ponto de ebulição é o fumárico, que é o trans. Aí tu diz, poxa, então eu não entendo mais nada. Entende sim. É porque o maleico, embora ele seja cis, pessoal, as hidroxilas deles estão bem pertinho uma da outra. E olha, hidrogênio com FON forma que ligação? Hidrogênio com os 3 elementos mais eletronegativos, pontes de hidrogênio, né? Também chamada de ligação de hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma ponte de hidrogênio. Olha que interessante, ela é dentro da molécula. Então, a gente diz que ela é intramolecular. Já no fumárico, que é o trans, as hidroxilas, né, das carboxilas, elas estão bem longe uma das outras. Então, eles fazem várias pontes de hidrogênio. Eles formam pontes de hidrogênio em rede. Eles têm uma maior quantidade de pontes de hidrogênio formadas do que no cis, que fica abraçadinho, que fica ali pertinho com uma pontinha dentro dele só. O outro não, o outro se expande. Um liga para cá, outro liga para lá, outro liga para cá, outro liga para lá. Então ele forma uma rede de ponte de hidrogênio. E aí o fumárico, olha que interessante, o fumárico, que é o que, pessoal? O trans, nesse caso, tem o maior ponto de ebulição. Então você tem um detalhe que é um detalhe importantíssimo, tá? O cis, como as carboxilas, né, estão do mesmo lado, ele desidrata e forma anidrido, que é o produto da desidratação do ácido carboxílico. Já o trans, não, porque como elas estão em lados opostos do plano, você não consegue tirar a água, não consegue desidratá-las. Então lembra, tá? De um modo geral, o que é que eu posso dizer? O isômero trans é apolar. Sendo apolar, ele tem o quê? Ligação de Van der Waals, que é uma ligação mais fraca, tem menor ponto de ebulição do que o cis. Lembre-se, no fumárico e no maleico, inverte. O cis, que era para ter o maior ponto de ebulição, por culpa da polaridade, não tem, por culpa das pontes de hidrogênio, que é a ligação que ele tem, que é uma ligação entre hidrogênio e FON, flu, oxigênio ou nitrogênio. No caso dele é com oxigênio. Então, quando ela é inter, ele faz um pouquinho de ponte de hidrogênio, enquanto que o trans, como tem uma maior liberdade, porque cada carboxila está de um lado do plano, então ele vai ligando a vários e vários lados do plano, formando uma rede, aumentando o ponto de ebulição. Guga, e o ponto de fusão? Ponto de fusão é quando a molécula empacota, ela vai se juntando. É como se eu botasse um tijolo em cima do outro, um tijolo em cima do outro, um tijolo em cima do outro. E aí o que é que acontece? Se ela é uma molécula trans, ela é apolar. Se ela é apolar, ela não tem o quê? Polo. Ela não vai ter positivo e negativo, então ela não vai repelir. Como ela repele menos, eu consigo juntar mais moléculas, porque quanto menos repulsão, mais eu consigo agrupar. Quando eu agrupo mais, eu aumento o ponto de fusão. Então, o trans, por ser apolar, se une com menos repulsão, formando um melhor empacotamento químico e, com isso, um maior ponto de fusão. Pessoal, isso foi super importante para a gente. Você nem imagina como. E aí, uma questão muito falada. Os ácidos málico, tartárico, fumárico e maleico, cujas fórmulas estruturais encontram-se a seguir, são ácidos orgânicos fracos utilizados em alimentos naturais ou artificiais. O ácido tartárico, por exemplo, é encontrado em material decantado em tonéis de vinho e o ácido málico é utilizado na fabricação de gelatinas para dar sabor azedo. Vê bem, pessoal, lembra que a gente acabou de falar, né? O ácido maleico, ele é o que, pessoal? Ele é um ácido cis, não é? E aqui, ó, o ácido fumárico, ele é um ácido que trans. Lembrando que, pessoal,
Esse cis é uma exceção, viu como ele foi maldosozinho? Pontes de hidrogênio intra. E aqui, ó, o trans, rede de pontes de hidrogênio. Não é legal? Porque ela vai se ligando lado a lado, né? Esse lado, e aqui não, ó, só faz aqui dentro. Aí ele diz para a gente na questão, olha que interessante, foi feita a separação dos componentes de uma mistura homogênea formada pelos 4 ácidos citados, anteriormente por meio da destilação fracionada. A tabela a seguir apresenta algumas características das substâncias coletadas na ordem em que foram separadas da mistura inicial. Destilação fracionada é baseada no seu ponto de ebulição, não é verdade? Você tem ponto de ebulição menor, você sai primeiro. Você tem ponto de ebulição maior, você sai por último. Aí ele bota, de acordo com as características de cada substância coletada, pode-se afirmar que a ordem de obtenção dos ácidos na destilação fracionada é: a primeira substância entrou em ebulição a 135 graus. A segunda é capaz de desviar o plano da luz polarizada. Guga, o que quer dizer isso? Quer dizer que se ela é capaz de desviar o plano da luz polarizada, ela tem isomeria óptica. Ou seja, ou ela é um aleno, tem 2 duplas no mesmo carbono, ou ela tem carbono quiral. E aí, o que é um carbono quiral, Guga? Carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes entre si. Então, eu tenho que procurar nessa molécula uma que tem um carbono quiral. Guga, essa daqui tem, não tem? Tem, tem, porque aqui, ó, tem OH, aqui para baixo tem H, aqui tem COOH, isso aqui é o COOH, e aqui tem, olha, cuidado, viu? Aqui tem CH2COOH. Então, esse carbono é quiral. Eu olho tudo, tá? Então, pessoal, e quem é capaz de desviar a luz polarizada? É o ácido málico. Guga, errasse, porque o tartárico também vai ser. Vê, pessoal, o tartárico entra no segundo time. Ele diz que é um mesocomposto. E aí ele foi pesado, viu? O que é um mesocomposto? É um composto que tem 2 carbonos quirais iguais. Veja, se eu quebro essa molécula aqui no meio, ó, o lado de baixo é igual ao lado de cima, porque esse carbono quiral está ligado ao mesmo que o de baixo. Quer confirmar? Ó, OH, H e COOH. OH e COOH. Então, embora tenha carbono quiral, a molécula é uma molécula simétrica. O mesocomposto ele é inativo por compensação interna. Então, eu já sei que o segundo é o málico, já venho aqui, ó, málico, málico, tiro o resto. Vê como a minha vida já aumentou. E eu já sei que o terceiro, que é o mesocomposto, é um tartárico. Então, não ajudou muito, não. E aí, o que é que resolveu a questão? Quem entra em ebulição maior? O cis ou trans? O cis, Guga. Mas no caso do málico, não. Lembra que a gente falou sobre isso? O maleico tem ponte de hidrogênio intra. Lembra que eu falei? Isso baixa o ponto de ebulição dele. E o fumárico, ele tem ponte de hidrogênio em rede, para o lado de cá, para o lado de cá, vai aumentando, porque estão em planos diferentes. Então, é ele que vai ter o maior ponto de ebulição, quando comparado com o maleico. E a resposta da questão, letra A. E a questão é muito interessante. Muito. Quem perdeu essa, perdeu algo importante. Importantíssimo. Dá uma ajuda, segue o canal. Beijo, pessoal.